Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marli. Eu sou casada com o João, já tem um tempo considerável. E nessa época em que eu vou contar tudo isso que eu vou te contar, o nosso filhinho estava com 3 anos, Gustavo. Gustavo, uma graça de criança, com 3 aninhos, ele uma gracinha, inteligente, bonito, saudável. E a nossa vida aqui em casa sempre foi uma vida de muita paz, muita harmonia, respeito um pelo outro. Meu marido, além de ser um homem muito trabalhador e um excelente pai, um ótimo marido, sempre me fez e me faz agrados. E me levava para jantar, me trazia flores, mesmo que não fosse uma data especial. Ele sempre foi assim um homem dado ao romantismo. É uma marca do meu marido. Foi no finalzinho daquele ano que, após mais um dia de trabalho, o João chegou em casa muito cansado. Ele tomou um banho, ficou na sala brincando com o Gustavo, nosso filho, enquanto eu terminava de preparar o jantar. Durante o jantar, o João perguntou, meu marido, o João, ele perguntou, que perfume era aquele que eu estava usando? Nossa, mas que perfume é esse que você está usando? E eu falei para ele que eu não estava usando perfume nenhum. Eu havia, sim, tomado banho. Eu tinha tomado banho com um bom sabonete, etc. Como a gente não ia sair para lugar nenhum, ficaríamos em casa, eu não estava usando nenhum tipo de perfume, nem creme, na verdade, especial, eu havia passado na pele. E até mesmo porque eu iria preparar o jantar, e eu não gostava de passar perfume ou creme quando eu ia cozinhar, quando eu ia preparar comida. Durante o jantar, o João ficou, sabe, com aquele perfume que só ele sentia em suas narinas. E depois que fomos nos deitar, aquele perfume continuava a perturbar o nariz do João. Marli, possível, Marli. Você deve ter passado algum perfume, algum creme, alguma coisa ficou impregnada em você. Esse perfume que eu estou sentindo não é legal, mas eu estou sentindo, sabe? Ué, não é legal por quê, João? O que foi? Eu já falei para você que eu não usei perfume nenhum. Que perfume é esse? Sei, está impregnado na tua pele, estou sentindo o cheiro. E é um perfume que me traz lembranças amargas, ruins. É o perfume que a Carmen usava. Carmen era a ex-mulher do João. De quem ele estava separado tinha 9 anos até aquela data. Depois de um relacionamento conturbado, cheio de brigas, foi justamente depois dessa noite que eu também passei a sentir aquele perfume dentro de casa. Não era uma coisa exclusiva do João. Passou a ser minha também. Por mais que eu procurasse de onde aquele cheiro vinha, eu não encontrava. Tinha que ter um nascedouro para aquele cheiro. Olha, eu fiz várias faxinas completas em casa.
Eu passava água sanitária, desinfetante, praticamente na casa inteira. E aquele perfume não desaparecia. O cheiro havia se impregnado em nossos corpos, nas nossas roupas, no armário, em todo o ambiente da casa. Começou em incômodos e daqui a pouquinho era na cozinha, era na sala, nos quartos, no banheiro, onde estivesse. Até na parte externa da casa, na varanda da casa, a gente sentia. E foi depois que isso começou a acontecer que toda a paz, que toda a harmonia que havia em nosso lar começou a se transformar. O João, meu marido, ele passou a ser uma pessoa irritada, ele já não tinha paciência nem para brincar com o Gustavo. Nós que raramente discutíamos, passamos a ter brigas e brigas constantes, e tudo que era um mar de rosas em nossas vidas acabou se transformando num verdadeiro inferno. Essa perturbação toda começou a afastar o João de casa. Ele, que não via a hora de chegar em casa para ficar comigo e com o nosso filho, ele passou a chegar tarde em casa. Ele saía do trabalho, ia para bares onde ficava bebendo com os amigos de boteco, amigos de trabalho, e na maioria das vezes, quando ele voltava para casa, já estava alto, embriagado mesmo, e aí tinha briga, nós acabávamos brigando. No desespero que eu já estava começando a sentir, eu comecei a buscar uma explicação para aquilo que estava se sucedendo em nosso lar. E conversando com uma amiga, ela me falou, essa amiga me alertou que aquilo foi... Escuta aqui, pelo que você está me descrevendo, cheiro de perfume que surgiu do nada, repentinamente na sua casa. Isso é feitiçaria. Ah, foi. Isso foi trabalho de feitiçaria. Alguém que está invejando a tua vida, alguém que tem inveja da sua felicidade, alguma pessoa está tentando algo para destruir a sua vida. Eu, que sempre fui muito apegada a Deus e na verdade nunca fui de acreditar nessas coisas de macumba, de feitiçaria, eu comecei a pensar diferente, porque tudo levava a crer que realmente poderia se tratar de algum trabalho de feitiçaria. E só poderia ter sido a Carmen, a ex-mulher do João. Só poderia ser ela a responsável por tudo isso. Por essa mudança. A mudança que tirou a paz do meu lar, a paz da minha casa. Essa minha amiga, ela insistiu em me levar num lugar onde eu poderia descobrir toda a verdade. Era uma senhora que desfazia esse tipo de trabalho e que, se eu quisesse, poderia também fazer um trabalho para devolver a feiticeira. Você é boba, vamos lá. Ela vai fazer o feitiço virar contra a feiticeira. Já que ela quis te fustigar, te castigar, manda isso para ela de volta. Olha, eu pensei muito no assunto e até resolvi fazer uma consulta com essa mulher que poderia desfazer o trabalho e invertê-lo. Porém, algumas horas antes de eu ir me encontrar com essa mulher, eu me ajoelhei, eu pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora Aparecida que me ajudassem a resolver a questão sem ter que recorrer a essas coisas de bruxaria. Eu detesto isso. Sabe, não está em mim. Feitiçaria, bruxaria, eu não estou habituado com isso. Eu queria ter de volta, sim, a paz na minha casa. Queria que o João, o meu marido, voltasse a ser o marido maravilhoso que ele era antes. Mas não queria que fosse dessa forma. Quando a minha amiga chegou em minha casa para que fôssemos juntas na tal da mulher que desfazia os trabalhos, eu falei para ela: eu não vou mais não, eu não estou disposta a resolver isso dessa forma, sabe?
eu vou tentar de outro jeito. Eu vou tentar do meu jeito. Essa minha amiga ainda insistiu. Você vai se arrepender, você não vai dar conta. Isso não é para uma pessoa leiga como você. Isso não vai dar certo. Mas eu fiquei firme e decidi que eu não iria fazer aquilo daquele jeito. Eu sabia que Deus e que Nossa Senhora atenderiam minhas preces. E com muita fé, eu esperei uma resposta para todos aqueles problemas. Era uma manhã de quinta-feira, eu me lembro exatamente o dia, até a hora eu lembro. Era uma manhã de quinta-feira. Eu comecei a arrumar a casa, eram 9h10 da manhã, até a hora eu lembro. Eu comecei a arrumar a casa, peguei um cesto de roupa para colocar de molho, e assim que eu abri a torneira do tanque, quando eu abri a torneira do tanque, eu senti aquele perfume mais forte, e mais forte do que nunca. Assim que a água jorrou, eu abri a torneira, senti aquele perfume mais forte do que nunca. Estranhei aquilo. Estranhei de verdade. E naquela hora pensei que aquele perfume só poderia estar na água. Aquele perfume só poderia fazer parte da água. Veio aquele cheiro muito forte do perfume. Na medida em que a água jorrava da torneira batendo no tanque, aquilo foi se estendendo, aquele cheiro foi se estendendo por toda a nossa casa. Na mesma hora, meu amigo, eu peguei uma escada, com dificuldade que uma mulher tem para isso, mas ainda assim eu o fiz. Peguei uma escada e subi na caixa d'água que fica atrás da minha casa. A caixa d'água da minha casa. Com dificuldade, eu puxei aquela tampa. É pesada, né? Eu puxei a tampa da caixa d'água. Não a tirei toda de sobre a caixa d'água, mas abri assim um espaço bom. E por aquele espaço, na água límpida da caixa d'água, e como havia o sol daquela manhã, agora devia ser mais ou menos umas 9h20 da manhã, o sol incidia exatamente ali, eu percebi que dentro da caixa d'água tinha um embrulho pendurado com um arame dentro da caixa d'água. O embrulho, ele não estava mergulhado na água. Ele foi colocado de forma que ele ficasse acima do nível d'água. Assim que eu peguei aquilo na mão, aquele perfume ficou mais forte do que nunca. Meu Deus, é daqui que vem o cheiro. Aquele perfume, ele ficou mais forte do que nunca. Logo que eu desci, trazendo comigo o embrulho, eu abri aquilo com todo cuidado. E confesso que eu fiquei apavorada quando eu vi tudo o que tinha dentro. Prestem atenção. Dentro do embrulho havia um boneco de plástico com o nome do João amarrado no pescoço, o nome do meu marido. No pescoço do boneco plástico. Havia uma boneca também de plástico. Só que essa boneca, arrancaram-lhe a cabeça. A boneca estava sem cabeça. Essa boneca sem cabeça estava com o meu nome. A boneca degolada sem cabeça. Um vidro daquele perfume que tanto cheirava em casa, aberto já sem o perfume dentro. O vidro estava aberto e não tinha perfume dentro do vidro. E uma outra boneca muito bonita, com uma roupinha linda, com o nome Carmen escrito. Carmen, o nome da ex-mulher do meu marido. Fiquei chocada com aquilo. Agora tudo fazia sentido para mim. Aquele perfume havia tomado conta da minha casa porque havia sido derramado inteirinho na caixa d'água de casa. Aquilo era realmente um feitiço que essa infeliz da Carmen tinha feito para destruir a nossa família, o nosso lar. Então eu esperei que o João, meu marido, voltasse do trabalho. Graças a Deus, ou quem sabe já fosse o efeito do que eu havia encontrado, naquele dia ele não voltou para casa embriagado. Naquele dia ele não voltou para casa bêbado.
Então eu resolvi mostrar para ele o que estava destruindo a nossa felicidade. João, ao se deparar com aquilo, qualquer um ficaria nervoso. Ele ficou nervoso com aquilo. Ele queria ir no mesmo dia atrás da ex-mulher para tirar satisfações com ela. E ainda falou que ele iria na polícia, pois, para aquilo ter sido colocado na nossa caixa d'água, a Carmen invadiu ou mandou que alguém invadisse o nosso quintal, a nossa casa. Eu fiz o meu papel de mulher. Calma, João. Calma. As coisas não são decididas assim. Calma, João. Calma. Eu disse que eu tinha uma maneira melhor de resolver tudo aquilo. E eu falei para ele que eu só havia descoberto aquilo porque eu havia rezado e pedido muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que me mostrassem um caminho para que eu pudesse acabar com todo aquele pesadelo que a nossa família inteirinha estava vivendo dentro da nossa casa. João, felizmente, me escutou e disse que eu estava certa. E a partir daquele dia, meu amigo, nós passamos a orar pela Carmen, para que ela encontrasse o caminho da felicidade dela, sem querer destruir a felicidade dos outros. João, no dia seguinte, pediu para que um pedreiro trocasse a nossa caixa d'água. Gastamos um dinheiro, não é barato. Aquela caixa d'água não é uma coisa cara. Mas o meu marido pediu que a caixa d'água fosse trocada, porque aquele perfume havia ficado impregnado em todo aquele amianto. Aquela caixa d'água é feita em amianto. Então o perfume ficou impregnado no amianto. A partir daquele dia, as coisas voltaram ao normal dentro de casa. Aquele cheiro de perfume desapareceu e, graças a Deus, a paz voltou a reinar. A harmonia que sempre tivemos dentro da nossa casa voltou a reinar. Hoje, eu digo, sem medo nenhum: Carmen, ex-mulher do meu marido, você tentou destruir o meu casamento e a minha família. Você tentou destruir a minha vida porque aquela boneca degolada sem a cabeça, o que poderia significar? Mas o que você fez, Carmen, não é absolutamente nada diante do poder de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Nós aqui continuamos orando muito por você, para que você, como eu e o João, você encontre o caminho da sua felicidade. Um homem que a faça também feliz, como somos felizes. É isso. Foi exatamente assim, Paulinho, que terminou essa parte da história. A minha amiga, aquela que esteve em casa, depois, até mesmo com a autorização do João, ela pegou os brinquedos. Ela pegou brinquedo entre aspas, né? Ela pegou o boneco que estava escrito João e pegou a boneca que estava degolada e ela levou. Eu não fui com ela foi sozinha. Ela foi lá nessa amiga, porque essa senhora espírita tornou-se amiga dela. Ela foi lá e ela levou as bonecas. E na verdade, a boneca degolada e o boneco com o nome do João. E aí essa senhora teve contato na hora com espíritos malignos que tinham se apoderado dos brinquedos. E, de acordo com ela, embora não tivesse ido junto, esses espíritos malignos disseram que eles tinham sido enviados para destruir tanto a mim quanto o meu marido. Mas essa senhora teria perguntado: e por que você não destruiu e por que você não destrói? E os espíritos malignos disseram que eles não podiam, estavam impedidos por uma força muito maior do que a deles. Mas nada precisava ser dito. Eu sabia qual era a força maior, tanto eu quanto o João. Hoje, se escrevo para a história da meia-noite, é para dizer que, lamentavelmente, Paulinho, esse tipo de coisa existe. Eu sei que tem gente que acredita, que tem gente que não acredita, mas esta eu vi com os meus próprios olhos. E Deus e Nossa Senhora me deram o poder de eu mesma resolver.
sou teu ouvinte de todos os dias e quero voltar, como eu gosto de voltar para os comentários, voltar algum dia para contar outras histórias das quais eu tomei conhecimento. Até lá.